A chuva não deu trégua durante a madrugada e a cidade começa a revelar as marcas de uma das maiores tragédias de sua história. Deslizamentos de terra atingiram bairros inteiros, casas foram arrastadas pela lama e equipes de resgate tentam chegar às áreas mais afetadas. Ruas desapareceram sob a lama, famílias perderam tudo em questão de minutos. E enquanto moradores tentam entender o que aconteceu, equipes de voluntários e profissionais da saúde começam a se mobilizar para atender os feridos. Essa poderia ser uma reportagem feita naquele março de 1967. Quase 6 décadas depois, as marcas daquela tragédia ainda ecoam na história da cidade. Hoje, nós vamos percorrer alguns dos lugares que se tornaram símbolo daquela tragédia e ouvir histórias de quem viveu um dos capítulos mais marcantes da história da cidade. Em meio ao cenário de destruição que tomou conta de Caraguatatuba, profissionais de diferentes regiões se mobilizaram para ajudar no atendimento às vítimas. Entre eles estava a irmã Ruth Elizabeth, médica que chegou à cidade de helicóptero para reforçar os trabalhos de socorro no Hospital Stella Maris, uma das principais referências de atendimento naquele momento de emergência. Eu acredito que a Madre Teresa mandou me chamar para vir para São José dos Campos. Eu não lembro desse detalhe. O que eu lembro é que chegando aqui, a Madre me falou, aconteceu uma tragédia em Caraguatatuba e ela disse que ela precisaria ir lá e ela me levaria com ela para ver se poderia ajudar em alguma coisa. A chegada também foi diferente. Por causa dos acessos comprometidos, a viagem até Caraguatatuba precisou ser feita de helicóptero. Ainda no alto, antes mesmo de tocar o solo da cidade, a irmã Ruth teve o primeiro contato com a dimensão da tragédia. Não passava nada por terra, era só por helicóptero, não tinha outra forma. Porque as cidades vizinhas também de Ubatuba e São Sebastião estavam interditadas. Foi quando eu cheguei lá que eu vi o hospital cercado de tronco de árvore, de lama, inacessível. Acredito que toda a parte inferior estava impossível de entrar. Deve ter havido alguma forma da gente entrar no piso superior. O clima era de choque. Em meio à destruição, havia quem olhasse ao redor como se ainda tentasse acreditar no que estava vendo. As pessoas ainda pareciam anestesiadas, sem compreender a dimensão da tragédia que havia atingido a cidade. Não esperava ver o que eu ia ver, com toda a honestidade. Eu fui inocente. É um espanto, né? É um espanto. Nunca tinha visto uma coisa dessa dimensão. E o que eu senti também é que as pessoas estavam meio anestesiadas diante da tragédia. Não via cena de desespero, nem de choro, nem de gritaria. As pessoas pareciam robotizadas. Eu acredito que a realidade era chocante demais para as pessoas tomarem consciência da situação, né, e reagir de acordo com o drama que estava acontecendo. Por todos os lados, o que se via era destruição. Ficou cheio de água. A marca da água eu lembro. Ia até quase o último degrau da escada, porque tinha uma escada do piso inferior para a parte de cima. E a marca de água ia até quase o último degrau. Por pouco não inundou a parte superior. A capela ficou intacta. Em meio ao caos, a união da população fez a diferença. O Hospital Stella Maris virou abrigo, refúgio e esperança para muitas famílias. Apesar das pessoas estarem meio anestesiadas, prestavam socorro, não perguntava quem era, quem não era. Todas as pessoas eram atendidas na medida da necessidade. Claro que os recursos também não eram muitos, mas ninguém deixava ser atendido. O hospital foi um lugar de refúgio. Não só para doentes, né, acidentados, pessoas que tinham ferimento, mas pessoas também que não tinham como se alimentar. Onde ter água para as coisas mínimas. Porque não ficou sem água também, toda aquela região. Então o hospital era o lugar que acolhia todos. Não teve assim, você
tem lugar. Não, todo mundo ia lá. Agora, a população que ia para lá era uma população muito carente, muita necessidade. Depois, numa tragédia, não tem nem rico, nem pobre, nem ninguém. Todo mundo estava precisando de ajuda. As marcas da tragédia estão na memória e na história da cidade. Centenas de pessoas perderam a vida naquele março de 67, em um dos desastres naturais mais devastadores já registrados no litoral paulista. Aqui no cemitério municipal de Caraguatatuba, nós temos um dos principais símbolos de força do povo da cidade. Essas estacas de madeira, unidas e em pé, representam mais do que apenas uma homenagem. É um lembrete da data que marcou para sempre a história da cidade e de um povo que precisou unir forças para se reconstruir depois da lama. E essa força também apareceu na união entre moradores. Dorca foi um exemplo dessa solidariedade. Ainda muito jovem na época, ela ajudou outras pessoas em meio ao caos que tomou conta de Caraguatatuba. Comecei a ouvir gritos de pessoas falando: saem da casa, saem da casa. Aí veio um caminhão da prefeitura pegando as pessoas, né, e colocando no caminhão. Aí quando eu ia subir no caminhão, eu lembrei de uma senhora, era uma italiana, Dona Vitorina, que era nossa vizinha, ela morava sozinha. Ela era assim, meio gordinha, sabe, pesada, e ninguém lembrou dela. Quando eu peguei e fui nadando, porque não tinha mais como não nadar. E ela estava na janela com as mãos, sabe, assim, socorro, socorro. Mesmo depois de tantos anos, os momentos de desespero vividos durante a tragédia ainda são lembrados com clareza. A água foi me levando, aí já estava descendo bastante madeira, árvores, né, do morro. Eu olhava assim, o mundo estava acabando. E fui assim, embolada, né, no meio da água. Aí eu comecei a nadar, e aí eu vi um pé de mamão, eu segurei no pé de mamão, sabe? Porque o mamão boia, né? Porque ele é leve. E eu segurei, eu como leve também ia, mas eu afundava e ia com a mão, nadando. E tinha 3 meninos que eram meus amigos na laje e eles gritavam: vai Dorcas que você consegue, vai Dorcas que você consegue. A força da água mudou completamente a paisagem da cidade. Em poucos minutos, a correnteza ganhou volume e arrastou tudo o que encontrou pelo caminho. Casas, objetos e até pessoas foram levadas pela enxurrada, em um cenário que ainda hoje é lembrado pelos sobreviventes como um dos momentos mais assustadores daquela tragédia. A minha irmã, ela foi arrastada da minha casa até a padaria San Remo, onde Elcio Chibatinha. E minha irmã foi arrastada para lá. E aí um pessoal lá acudiu ela, né? A tragédia de 1967 marcou profundamente a história de Caraguatatuba. Mas da lama também nasceu um novo olhar sobre a prevenção e resposta a desastres em todo o estado. A catástrofe se tornou um dos marcos fundamentais para a criação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, impulsionando a estruturação de um sistema permanente de proteção e defesa civil. Para entender como esse episódio influenciou a organização e o fortalecimento da Defesa Civil paulista, vamos conversar em entrevista online com o diretor de comunicação da instituição. Tenente Maxwell, como que a tragédia de 1967 influenciou diretamente na criação da Defesa Civil do Estado de São Paulo? A tragédia de Caraguatatuba ela é um dos marcos, né, da criação da Defesa Civil. Há 50 anos atrás a Defesa Civil foi criada e claro que foi em razão desta triste tragédia, uma tragédia que teve ali centenas de perdas, né, humanas, e que deixou claro, que evidenciou para o poder público a carência por um órgão que pudesse coordenar as ações de resposta naquele momento, mas não só isso, que pudesse trabalhar no antes, na prevenção, que pudesse fazer o mapeamento de risco, que pudesse entender as ações necessárias para evitar que tragédias assim acontecessem. Então, foi uma ocorrência triste, mas que a partir dela um novo horizonte surgiu e com isso criou-se a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Assim nasce a Defesa Civil do Estado de São Paulo, com um olhar cada vez mais voltado para a prevenção de desastres e a atuação integrada entre diferentes instituições. Quando o desastre acontecia, não se tinha um trabalho anterior de análise do risco, preocupação com as vidas e com o patrimônio que estava sujeito a esse risco, porque o risco sempre existiu.
Os rios sempre transbordaram, os morros sempre deslizaram. Nós sempre tivemos essas ocorrências, muito antes até do que Caraguatatuba ter sofrido com esse desastre. Mas o que nós não tínhamos era um olhar atento dos órgãos governamentais para esse problema. E mais do que isso, uma instituição que se preocupasse com isso, que fosse completamente dedicada para isso. Então a Defesa Civil surge nesse sentido, de ter um olhar 100% dedicado à prevenção aos desastres. Tenente, eu acredito que no decorrer de todos esses anos a Defesa Civil também evoluiu bastante, mas eu queria saber como que começou, como que foi essa estruturação, né, esse primeiro modelo da Defesa Civil aqui no estado de São Paulo. A Defesa Civil é criada em 76 e ela é inserida dentro da Casa Militar, que a Defesa Civil ficasse a cargo desses militares, e assim é até hoje. Então a Defesa Civil ela nasce com o seu contingente de policiais militares pertencentes à Casa Militar, que passam ali, claro, a se especializar, a treinar, a compor, inclusive com bombeiros também militares, e ela vai evoluindo. Percebe que assim que o governo de São Paulo cria a sua Defesa Civil, os municípios também vão gradualmente constituindo as suas estruturas, que, claro, ao longo dos anos vão cada vez melhorando mais. A partir desse momento, o monitoramento das áreas de risco passou a receber uma atenção diferente. Com o avanço dos estudos e da tecnologia, regiões mais vulneráveis começaram a ser mapeadas e acompanhadas de forma mais sistemática. Também começaram a ser estruturados planos de contingência da Defesa Civil, voltados à prevenção e à resposta em situação de emergência. Quando nós criamos a Defesa Civil, e aí então você começa a ter um olhar voltado para essas áreas de risco, e a gente começa, por exemplo, com a Serra do Mar, porque Caraguatatuba, né, que foi o evento que trouxe o nascimento ali, né, o embrião da nossa criação, sem dúvida alguma, o olhar inicial foi pro mar, foi pro litoral paulista. A gente olha que inicialmente a preocupação era para a faixa leste, era para a serra. Então o olhar era voltado para principalmente as chuvas e os deslizamentos de terra. Depois que começou-se a olhar para o interior do estado, né, para a região de Planalto, e foi se avançando com as ações de defesa civil em direção ao interior. A tragédia de 1967 em Caraguatatuba também marcou um ponto de virada. A partir daquele desastre, autoridades e especialistas passaram a estudar com mais atenção o comportamento das chuvas, o relevo e as áreas de risco, transformando a dor daquele episódio em conhecimento e estratégias de prevenção. Isso tudo começa a ser feito ali nos anos 80 e a Serra do Mar, né, o relevo é o fator principal. Então, sem sombra de dúvida, a condição geográfica de Caraguatatuba é ela quem coloca essa condição de atenção máxima da Defesa Civil e dos demais órgãos para esse cuidado total e para esse mapeamento do risco. E também não só para isso, mas a partir do mapeamento, não adianta só eu mapear o risco, eu preciso atuar depois do mapeamento. Então, uma vez que eu identifico quais são as áreas que possuem risco alto para deslizamento de terra ou para inundação, o poder público precisa agir. Tenente, se 1967 acontecesse hoje com a Defesa Civil, o que seria diferente? Poxa vida, que pergunta profunda, né? Essa é uma pergunta bastante reflexiva, mas que a gente se faz todo dia. Como nós vamos agir? O que seria diferente? Olha, a primeira coisa que seria diferente é a identificação do risco. Hoje nós sabemos quais bairros têm mais riscos, quais áreas têm mais risco, como nós estruturamos um plano de contingência, para onde a gente leva essas famílias, como a gente faz para evacuar uma região. Sem sombra de dúvidas, a estrutura de resposta ao desastre está muito mais robusta. A gente hoje tem um alinhamento das instituições muito maior, nós temos um treinamento muito maior e temos muita tecnologia, né? Coisa que os nossos antecessores também não tinham. Mas mais do que isso, nós temos essa coordenação, que era o que faltava. Hoje, sem sombra de dúvidas, se fôssemos acometidos por algo semelhante, a resposta seria muito mais efetiva e o número de perdas humanas seria muito menor. O tempo passou, a cidade se reconstruiu, mas a memória daquele março de 1967 continua viva em Caraguatatuba. Em lembranças de dor e histórias de solidariedade, permanece a certeza de que, mesmo diante da maior tragédia, a cidade encontrou forças para seguir em frente. Permanece também o legado deixado por aquela tragédia, um legado de aprendizado que transformou o sofrimento em conhecimento e ajudou a fortalecer estratégias de prevenção para proteger vidas.